Olá, graça e paz, meus queridos. Quero, neste momento, compartilhar com vocês uma palavra de Deus que você possa meditar. Às vezes nós nos preocupamos demais de como fazer as coisas, se estamos fazendo certo. Nos preocupamos com outras pessoas e deixamos de nos preocupar com aquilo que Deus nos deu, com o nosso chamado, com o nosso ministério. Por quê? Porque às vezes nós queremos fazer tão bem, tão certo as coisas, ao ponto de fazer para ver se as pessoas vão gostar, se os homens vão aprovar. Esse é o nosso tema de hoje. Você busca a aprovação de Deus ou dos homens? Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus em Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 10, onde diz assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Que linda mensagem, né? Meu querido, se você precisa de um direcionamento para a sua vida, um norte para guiar a sua vida cristã, aqui nesta palavra tem uma receita maravilhosa para você do apóstolo Paulo, onde ele mostra qual deve ser o verdadeiro objetivo de um cristão, de uma pessoa que é lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, e principalmente de um ministro da palavra de Cristo. É isso mesmo, estou conversando com você, meu querido irmão, diácono, diaconisa, evangelistas, missionários, missionárias, pastores, pastoras, bispos, apóstolos. Querido, aqui Paulo lança a pergunta: persuado eu agora os homens? E nós lemos aqui na Nova Almeida Atualizada, onde lemos o texto mais claro dizendo: por acaso procuro o favor das pessoas ou de Deus? E lá na Nova Tradução na linguagem de hoje nós temos a palavra aprovação, quando ele diz: por acaso procuro a aprovação das pessoas? Não, eu quero a aprovação de Deus. Louvado e exaltado seja o Todo-Poderoso, aleluia. Esse é o norte do apóstolo Paulo, amados. Esse é o objetivo da vida de todo cristão. E principalmente dos líderes, dos pastores, bispos, apóstolos. Viver em busca da aprovação de Deus, e não dos homens. O problema da igreja da Galácia eram os judaizantes, que criticavam o apóstolo Paulo dizendo que ele não era apóstolo verdadeiro chamado por Cristo, como foram chamados Pedro, Tiago, João e os demais. E diziam também que Paulo estava pregando um evangelho fácil para agradar as pessoas. E assim eles diziam que a salvação não era tão fácil como Paulo pregava. Para ser salvo era preciso se converter ao judaísmo, começando pela circuncisão. Então Paulo escreve a carta aos Gálatas para fazer a sua defesa e a defesa do evangelho. E essa expressão é sua resposta, onde ele diz que não tem interesse em agradar os homens. E ainda assim ele diz mais: se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Preste bem atenção nesta palavra. Você que está querendo agradar a liderança para alcançar algum cargo na sua igreja. Queridos, isso é algo que nos choca. E é exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias, em quase todas as igrejas.
Em muitas igrejas, meus queridos, se você quer ser um simples auxiliar, tem que agradar. Agradar pelo menos uma meia dúzia de pessoas. Se você quiser algum cargo de liderança, tem que agradar e muito, muito mais ainda. Não basta simplesmente ter conhecimento bíblico, não basta ter vocação ministerial, não basta ter um chamado de Deus. Isso parece não ter valor em muitos lugares nos tempos de hoje. O importante mesmo é agradar as pessoas. É paparicar as pessoas, quase que idolatrar para que você possa ter uma oportunidade de fazer alguma coisa na igreja onde você é membro. Sobre isso, Paulo fala também aos Tessalonicenses, dizendo: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto dele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Outro grande problema dos nossos dias atuais, meus queridos, é que muitos querem ser agradados. Em algumas igrejas a situação se inverteu. É diferente. Não é o membro que precisa agradar os líderes, mas sim os líderes precisam agradar os membros. Caso contrário, eles mudam de igreja rapidamente. Não participam da ceia, não participam das reuniões, ou simplesmente eles deixam de ser dizimistas na igreja. Já não se pode mais pregar com total liberdade para falar a verdade em muitos lugares, em muitas igrejas. Estamos vivendo dias onde a verdade é ofensiva para as pessoas, para os membros, ao ponto de ser tratado como xingamento, falta de educação, falta de sabedoria, falta de ética e até falta de amor, ou você é chamado de coração duro. Como está escrito: será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Em Gálatas capítulo 4, versículo 16. Queridos, é importante entender que quando Paulo diz que não procura a aprovação das pessoas, significa que ele não usa de má intenção para receber a aprovação dos homens. Pois ele mesmo diz que faz todo o possível para ganhar mais e mais almas ao reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 19 ao 22. Mas o que é que está acontecendo hoje? O que é que acontece hoje? Deixar de falar a verdade para não ser rejeitado pelas pessoas. E assim ser popular e querido por todos. Deixando de pregar arrependimento e conduzindo o povo para uma libertinagem espiritual. Mudar quem você é para agradar mais pessoas. Falar e pregar o que eles querem ouvir e não mais o que Deus manda falar. E assim está se formando uma geração de falsos pastores, falsos mestres. Na frente da igreja, dos membros, ele é uma pessoa, mas em sua casa é totalmente diferente. Trata a sua família com rigor, com estupidez, porque eles não vão a lugar algum. Mas os de fora, você trata bem, porque quer transmitir uma boa aparência a eles. Fingir, enganar, manipular, só para transmitir a todos uma ideia falsa sobre você, sustentando uma reputação que você não tem e nem merece. As redes sociais, meus queridos, provam isso através das fotos. Pessoas tristes, solitárias e sozinhas, mas que elas insistem em transmitir nas redes sociais imagens que dizem ao contrário. Casais que vivem à beira do divórcio, mas nas redes sociais transmitem uma imagem que faz parecer que são inseparáveis, felizes e que tudo está bem na sua normalidade, mascarando a realidade em suas casas, em suas vidas espirituais.
Enquanto as pessoas viverem na impossível e infinita desesperança de agradar os outros, ou melhor dizendo, os homens, serão infelizes. Porque uma coisa é certa, todos nós, eu e você, fomos feitos para viver para Deus. Quando agradar a Deus for o nosso objetivo de vida como cristão, então teremos paz, satisfação, felicidade em todas as áreas de nossas vidas, seja na saúde, no familiar, no trabalho, nas suas finanças, no seu chamado, no seu ministério. Tudo isso vai acontecer, meu querido irmão, minha querida irmã, a partir do momento em que você começar a viver esta palavra com a qual eu quero terminar essa mensagem. Como está escrito, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20, a parte A. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus esteja com todos vocês e com todos de sua família. Amém, amém e amém.